a gente vai falar de dengue, chikungunya e zika, lembrando que a arbovirose também inclui a febre amarela, que ainda não é um nosso problema, né? Mas eu acho que a gente pode esperar por tudo. Falar um pouquinho do Aedes aegypti, todo mundo sabe que vem o listradinho, enfim, mas eu acho importante também falar do albopictus. O albopictus também transmite a chikungunya, até muito mais do que o aegypti. Por que não é tão comentado? Primeiro porque não é a visão do nosso país, não é o Ministério, ele não visa o albopictus e ele também não convive tanto com a gente. Então hoje ele está sendo deixado um pouco e a gente visa o aegypti. Eu adoro esse slide, porque todo mundo sabe o que fazer, né? E tá fazendo, né? Então, assim, é o básico do básico, a falar assim, não, a Infecto não trouxe esse slide, trouxe, porque todo mundo sabe o que fazer e faz. A pergunta não é o que fazer, tô fazendo, tenho feito, vigio o vizinho. Como eu falei para Miquéias, quando ele me convidou, falei agora com ele de novo, eu adoraria falar só de dengue, né? Eu acho o dengue um mundo, eu acho que quem perdeu alguém conhecido de dengue sabe, né, a dor que é um mosquito matar uma pessoa, né? E eu acho importante a gente saber por que ainda se morre de dengue. Se eu tenho um consenso do Ministério da Saúde desde 2002, o último é de 2013, está disponível na internet para qualquer pessoa. Por que não é lido? Por que não é seguido? E o Ministério da Saúde veio procurar isso. O que está acontecendo? E eles pediram a Figueiró, em 2011, para que fizesse um grupo de estudos visando 2 municípios do Nordeste brasileiro para entender o que acontece, o porquê que se morre de dengue. A assistência aos pacientes não alcançou um nível de adequação esperada. Os sinais de alarme e choque não foram pesquisados de forma rotineira. Os profissionais não têm utilizado esse estadiamento que está à disposição. A hidratação dos pacientes foi inferior ao preconizado. Os exames laboratoriais, principalmente o hematócrito, para avaliar essa hemoconcentração, eles não foram solicitados com a frequência recomendada e, principalmente, eles não foram liberados em tempo hábil para que se fizesse alguma coisa em relação a isso. Esse tempo de resultado, da entrega de resultado, o tipo de assistência e o intervalo de reavaliação. Eu vejo hoje na emergência o paciente e esse paciente fica solto. Eu não sei se essa plaqueta diminuiu, eu não sei se a febre passou, eu não sei se ele hemoconcentrou. Infelizmente, nossos ambulatórios não conseguem captar esses pacientes. Muitas vezes a gente não consegue vê-los a cada 72 horas e ele se perde. Ele volta para a emergência, não foi entregue o resultado, você não tem parâmetro. O SUS, há um tempo atrás, fez um cartãozinho para que fosse acompanhado. Nunca vi funcionar. Né? Nessa época eu ainda tinha mais contato com a emergência, não funciona. Para colocar o hematócrito e a plaqueta e fazer o comparativo. Então eu acho que hoje a pergunta da emergência apareceram os sintomas e a gente tem que saber, é dengue, qual é o exame solicitar? Prova do laço para todos. Isso tinha que ser feito na triagem, não é feito. Considerar sempre a hipótese de dengue. Né? Aos primeiros sintomas, agora a gente tem o diagnóstico diferencial, zika, chikungunya e etc, mas sempre considerar dengue. E ter as definições de um caso suspeito. Suspeitou, notificou. Né? Não vai esperar um laboratório que de repente não vai ter condição financeira de fazer ou tempo hábil de sair o resultado. Então aqui vem as 3 diferenças, dengue, chikungunya e zika. Né? A dengue, febre de até 7 dias, mais ou menos, até 7 dias, mais um ou mais sintomas. Quais são os sintomas? Náusea, vômito, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia, dor retroorbicular, petequia, prova do laço positiva. Não dá para ser ignorada a prova do laço, ela tem que ser feita. E leucopenia, chikungunya, uma febre alta, maior que 38,5, artralgia, artrite intensa de início agudo, não explicado por outras condições. Aqui vem falando, tenha visitado a área endêmica, país tropical, não existe mais essa situação. Zika, uma febre baixa ou ausente, exantema maculopapular pruriginoso, com início até 48 horas após os primeiros sintomas. Ela é um up, é um sintoma a mais. Um sinal. Né? É um sinal a mais.
Os sinais e sintomas, de novo, eu comparo dengue, zika, chikungunya. Eu acho que esse tipo de quadro é o que ele tem que ser impresso para colocar nas emergências. Eu acho que essas comparações é que elas tinham que ficar ali como cola, como observação, como para a próxima atitude. Vem de novo a questão da febre, as manchas na pele. A zika, você vê que ela surge logo no primeiro ou no segundo dia, na maioria dos casos, mas medicina não é matemática, então ela pode vir um pouco depois também. Eu estava lendo agora, recentemente, para essa aula, essa questão da chikungunya, que eles agora vêm atentando mais para a questão da artralgia, que pode durar até 3 anos, né? E pode vir também uma miocardiopatia viral. Então, assim, muita atenção. De novo, dengue, chikungunya e zika, caso suspeito de dengue, febre alta até 7 dias, com um ou mais sintomas, náusea, vômito, antema, mialgia. Aí aqui a gente começa a parte de laboratório. Até o 5º dia de sintomas, o NS1 e agenda a sorologia. A sorologia ela não é de urgência, ela não precisa ser feita com urgência. Ela pode ser feita a partir do 7º dia. A urgência é o NS1. Em relação à chikungunya, até o 3º dia dos sintomas, o PCR e agendar a sorologia. Caríssimo, né? Caríssimo essa questão do PCR para chikungunya e para zika. Após o 8º dia, coletar a sorologia. Lembrando que hoje o que a gente vê é que o IgM para chikungunya, ele fica positivo até 8 meses. Né? Ou então até enquanto houver artralgia. Eles estão ainda fechando essa data. Mas é um IgM que vai perdurar. Em relação ao zika, até o 5º dia dos sintomas, preferencialmente o up da viremia do 3º ou 5º dia, coletar o PCR e agendar essa sorologia para dengue, diagnóstico diferencial. Lembrando que para dengue só após, né, esses 7 dias de sintomas a sorologia. Agora, quando for dengue, qual é a fase da dengue? Esse gráfico também ele é interessante, que ele vem mostrando o curso da doença, né, aguda, febril, a fase crítica e a fase de recuperação em relação a essa viremia, o GG e o GM. E vem a queda, a elevação do hematócrito e a queda da plaqueta, depois com a recuperação. A questão da desidratação, depois a disfunção orgânica, a reabsorção da sobrecarga do volume e aí a temperatura. Sempre no início muito alta. Qual a classificação da dengue? Tem sinais de alarme? Tem comorbidades? E aí vem os grupos que o Ministério divide, o A, B, C e D, né? A com prova do laço negativa, sem sangramento espontâneo, sem comorbidade, ou grupo de risco, ou condições clínicas especiais, sem sinais de alarme. Esse é o paciente que preferencialmente passa na triagem e volta em 72 horas. Grupo B, prova do laço positiva ou sangramento de pele espontâneo já com peteca ou com comorbidade ou grupo de risco em condições clínicas especiais sem sinais de alarme. Classificação dengue. Dengue, e aí eu acho que o grupo B ele vai ao médico, recebe as orientações. O grupo A, eu acho que ele pode ser reavaliado em 72 horas. Porque não há emergência que suporte tanta gente. Grupo C, presença de um ou mais sinais de alarme, sangramento presente ou ausente sem hipotensão. Dengue com sinal de alarme. E o grupo D, hipotensão ou choque, sangramento importante, comprometimento de órgão, dengue grave. Estadiamento clínico da doença. Aí a gente volta para o grupo C. Sinais de alarme na dengue: dor abdominal intensa ou contínua, vômito persistente, hipotensão postural ou lipotímia, hepatomegalia dolorosa, sangramento de mucosa ou hemorragia importante, hematema isomelena, sonolência ou irritabilidade, diminuição de diurese, diminuição repentina da temperatura corpórea ou hipotermia, aumento repentino do hematócrito, queda abrupta das plaquetas e desconforto respiratório. Aí o paciente está internado. Quarta pergunta: há condições que dificultam o manejo? Pessoas que moram sozinhas, idosas, moradores de rua, usuários de droga, comorbidade?
A quinta pergunta, qual a condição da hidratação naquele momento? Como é que está essa hemodinâmica? Esse paciente requer internação? Notifiquei. Notificar é um dever de todos, né? A gente geralmente terceiriza para a enfermeira, para a CCIH, para a parte epidemiológica, né? Eu acho que tem que ter um papelzinho de notificação, tem que chamar, tem que avisar, porque é sempre tudo subnotificado. Se não fossem aquelas médicas que vissem nas ultrassonografias aquelas crianças com microcefalia, nós hoje não estaríamos aqui. E provavelmente quantas que não ficaram subnotificadas? Lembrando que na Bahia hoje o predomínio nosso é de dengue tipo 1, né? Mas temos os 4. Né? O 4 era até o final de 2014 e hoje é o tipo 1. Manifestações clínicas da dengue, né? Cada um, aí eu tenho as imagens da dengue e esse quadro eu repito nos 3. Dengue, febre alta de início imediato, sempre presente. Dor nas articulações moderadas e quase sempre presentes. Manchas vermelhas na pele, pode estar presente. Coceira é leve, pode estar presente. E vermelhidão nos olhos, ausente. Zika, febre baixa e pode estar presente. Dor na articulação leve, também pode estar ausente. Mancha vermelha na pele, quase sempre presente. E manifestações nas primeiras 24 horas. É rápido, início abrupto. Coceira leve a intensa. Vermelhidão nos olhos pode estar presente. Em relação à chikungunya, febre alta de início imediato, quase sempre presente, dor intensa e presente em quase 90% dos casos, mancha vermelha na pele, manifesta nas primeiras 48 horas, presente, coceira, presente até 80% dos casos, de intensidade leve, vermelhidão nos olhos, pode estar presente. Aí eu trouxe o último levantamento da semana epidemiológica, que eu acho importante por conta do que a gente está vivendo no nosso país. Eu acho que a gente tem que ter noção ampla disso tudo, né, e saber da nossa importância daquele paciente quando procura a gente especificamente, o porquê que ele chegou até nós e o que a gente vai fazer com essa informação. Então, a epidemiologia dela são os casos prováveis de dengue, e aí ele vem comparando 2014, 15 e 16 em relação à semana epidemiológica do início dos sintomas. Aí a gente vê aí que na 15ª semana, né, que é o auge, né, essa epidemiologia dela também é interessante, a gente vai logo na Bahia, né, é mais forte do que a dengue grave, um caso, isso em 2015. Dengue com sinais de alarme, nenhum. Dengue grave, 0. Dengue com sinais de alarme, também nenhum. E aí, óbito confirmado, 1 em 2015 e nenhum em 2016. E aí você compara com São Paulo. 83 dengue grave, 885 com sinais de alarme em 2015. Tem alguém subnotificando isso? Não é possível. Né? É um disparate muito grande. Você vê que na região sul, só o Paraná que tem caso, será? Santa Catarina, só em 2015, 8 casos. E aí você começa a questionar, né? Onde é que a gente está pecando aqui? Zika. Casos autóctones de febre com confirmação laboratorial. Lembrando que o LACEN, ele só faz o PCR, né? Ele não faz o GG-GM. Eu tenho um slide aqui que fala sobre isso, inclusive com valores. A chikungunya, a gente também é inevitável, vai direto na Bahia. Aí você vê 18 mil casos na Bahia, né? Clínico epidemiológico 6 mil, laboratorial só 231. Então o que a gente vê? Houve uma interpretação errônea das febres e dor no corpo, e aí foram notificados muitos casos como chikungunya, no auge da chikungunya. E aí você vê que no final das contas o laboratório acabou com esses casos, foram 231 e 6 mil clínico-epidemiológicos e 1.020 descartados. Então a imprensa jogou chikungunya, a gente viu chikungunya,
e acabou esquecendo um pouco da dengue, um pouco, né? Não tinha ainda essa notificação toda da Zika. Isso aqui mostra muito bem o que está acontecendo nas emergências. A gente vê e não observa, vê e não notifica. A distribuição dos casos importados, dos casos autóctones da febre da chikungunya por município. Aí vem em vermelho os municípios com casos autóctones. Diagnóstico da dengue. Aí eu volto para a dengue. Caso suspeito. Amostra menos de 5 dias, NS1, PCR, isolamento viral, positivo, caso confirmado. Negativo, não conclusivo, vai para a segunda sorologia. Mais de 6 dias, IgM, reagente positivo. Não reagente, descartado, mais de 6 dias. Sem amostra, o vínculo epidemiológico. Sem vínculo, está descartado, e com vínculo confirmado. Eu acho que a situação mais importante aqui é esse caso da segunda amostra. Diagnóstico Zika. Você vem com a infecção até o 0, que é o início dos sintomas, e o IgM ele só vai ficar positivo a partir do 7º dia. E o PCR, que é o que a gente pediria para avaliar essa questão do RNA viral, ele fica positivo, a gente fala do 3º ao 5º dia, né? Até o 5º dia. Então, assim, apareceram os sintomas, exame. Já pode fazer o PCR. E o IgG fica 15 dias só depois, né? Esse é o slide em relação ao ELISA. Existe o ELISA para Zika no Laboratório de Referência Nacional, que é o LACEN. Esse teste rápido do IgG e IgM com registro na Anvisa, ele ainda tem um desempenho muito questionável. Uma caixa com 25 exames custa R$2.000. O antígeno desenvolvido pela Fiocruz, ele tem uma grande reação cruzada com dengue, porque ele usa um antígeno recombinante. E, infelizmente, o LACEN Bahia não faz isolamento viral, só o PCR. Então, a gente está numa situação crítica, né? Dúvida, dengue. Sempre dengue. É mais barato, é mais fácil, é mais rápido, já está meio internalizado, e aí a gente parte para a Zika e chikungunya. O diagnóstico da chikungunya, as orientações sobre a coleta das amostras, na fase aguda, principalmente nos 8 dias, é porque esse daqui eu não consegui o gráfico da chikungunya como eu consegui da Zika, né? E aí a fase aguda vem principalmente nos 8 dias, primeiros 8 dias de doença, a convalescência de 15 a 45 depois dos sintomas. Esse isolamento viral, ele também fica preferencialmente igual ao Zika até o 5º dia do início dos sintomas, e pós-mortem, que seria a coleta dos tecidos, até 24 horas para isolamento viral. Quem faz? Né? Ou histopatologia ou imunohistoquímica. Então, voltamos à prevenção, né? Dengue, febre, chikungunya, Zika e febre amarela. As dicas sobre os repelentes, eu acho que isso também está bem batido, né? Mas eu acho que é importante. O princípio ativo, a icaridina, que o tempo de ação é de 10 horas. O DET adulto, 6 horas, e o IR35, 2 horas, que é o da Johnson, né? Que eles indicam só acima de 6 meses para as crianças. A Sociedade Brasileira de Infecto pede que isso seja, inclusive, reavaliado para crianças menores de 6 meses. E aí você tem direito a 3 desejos: a dengue, a Zika ou a chikungunya.